Bom dia, acorda menino, acorda menina, vamos para mais um encontro do nosso reensino, né? Hoje, no dia 1 de setembro. Então, a gente estava falando sobre sólidos geométricos, certo? Os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, como eu já disse a vocês, e eles são divididos em poliedros e não poliedros, que são os corpos redondos. E a gente trabalhou um pouquinho da planificação desses sólidos geométricos no nosso primeiro encontro. No nosso segundo encontro, a gente deu uma retomada dessas planificações e falamos sobre os poliedros de Platão, bem como da relação de Euler, ok? Então, continuando para te treinar um pouquinho sobre a relação de Euler, né? Porque eu só dei alguns exemplos, eu trouxe para a gente hoje algumas questões. Foram questões do SAEP e do Enem, certo? Então, mandei junto para vocês, né, do link, as questões. Ah, é uma atividade? Não, são questões que eu vou resolver aqui com vocês. Eu apenas mandei porque se alguém quiser anotar, fiquem à vontade, se quiser imprimir, enfim. Então, a nossa primeira questão é essa aqui, ó. Ela diz o seguinte: uma indústria de confecção de caixas recebeu uma encomenda para confeccionar caixinhas com a forma de um poliedro convexo que tem 8 faces e 12 vértices. O número de arestas do poliedro que representa cada caixinha é. Então, se ele fala para a gente que recebeu caixas no formato de poliedro convexo, essa é uma condição para a gente utilizar a relação de Euler, certo? E aí eu lembro que a relação de Euler é sempre: vamos fazer amor a 2. Viva feliz a 2. Vértices mais fácil igual a aresta mais 2. Essa é a nossa famosa relação de Euler. Ou de Euler, né? Se você quiser dizer assim, mas é a relação de Euler, ok? Então a gente sabe, ó, que a gente tem 8 faces, então já anota aqui as informações. F são 8 e vértices são 12. E aí eu quero saber o número de arestas. Simples e fácil, né? Bem direta essa questão, a gente não tem que pensar muito, eu só preciso substituir aqui. Ó, meus vértices são 12, então onde tem V aqui eu coloco 12, mais faces 8, igual a arestas, é o que eu quero descobrir, mais 2. 12 com 8, 20, igual a mais 2. Aqui, às vezes, algumas pessoas se embananam, né? Duas sugestões para você. Ou você pega esse 2 aqui que está somando o A e você quer deixar o A sozinho, então o A vai ficar sozinho aqui do lado de cá, ó. E aí o 2 está somando o A, ele vem para cá subtraindo, 20 menos 2. Então 20 menos 2 é 18, igual a A. Tem gente que não gosta que fique assim, então você poderia fazer assim, ó, 20 igual a, vou reescrever isso aqui, A mais 2. Então, se 20 é igual a mais 2, você pode escrever o contrário. Você pode escrever que A mais 2 é igual a 20. Porque se é igual, se eu leio daqui para lá ou de lá para cá, não muda. Porque são coisas iguais. Então, aqui você deixaria o A sozinho. E aí faria 20. O 2 está positivo. Menos 2. Então, A igual a 18 do mesmo jeitinho, tá? É só por uma questão de organização mesmo. Então, a gente tem 18 arestas e ficaríamos aí com a letra C. Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, deixa no chat, tá? Lembrando que a nossa frequência desse reensino está sendo apenas no chat. E hoje a gente tem a aula do EducaPE. Segunda questão. Pela relação de Euler, tem-se que F mais V igual a A mais 2. Aí faz, ou seja, F mais V igual a A mais 2. Não tá diferente, não. Tá, não. A questão, ela só organizou. Em vez de colocar V mais F, colocou F mais V. Porque se você pensar, V2, aqui mesmo, ó, V12, F8, 12 mais 8 dá 20. E se você colocar o F, que é 8,
com V, que é 12, 8 com 12 também dá 20, porque a soma ela é comutativa, por isso que eles podem trocar a ordem, em vez de ser V mais F, colocar F mais V. É a mesma coisa, tá? Mas aí, se a gente já sabe que é V mais F igual a A mais 2, a gente não esquenta com isso aqui não, tranquilo? Então, pela relação de Euler, tem-se que V mais F igual a A mais 2, que é o mesmo que F mais V igual a A mais 2, onde F é o número de faces, V é o número de vértices e A o número de arestas. Ele explicou quem é cada letrinha lá em cima. Qual é o número de faces de um poliedro convexo que tem 9 arestas e 6 vértices? Então, agora eu quero saber a quantidade de faces. Então, quantas faces? Então, faces é interrogação. 9 arestas, 6 vértices. Então, também é bem simples essa questão, eu vou apenas substituir. Então, V mais F, V são 6, F eu quero descobrir, arestas são 9 mais 2. V mais F, não posso somar batata com maracujá, então vou deixar aqui V mais 6 mais F. 9 mais 2, 11. Quero deixar o F aqui sozinho, então vai ficar 11, do outro lado já estava, e o 6 aqui que é positivo, ó, menos, opa, o sinal é esse aqui, que está aqui na frente, que não aparece. 11 menos 6. Então, minhas faces são um total de 5. Se você fizesse do jeito que a questão deu, ó, não muda nada, como eu já disse. Faces eu quero saber, mais V são 6, arestas são 9, mais 2. F mais 6, não posso somar, batata com maracujá. 9 mais 2, 11. F igual a 11 menos 6. O 6 está positivo, vem para cá negativo. Então, F igual a 5, do mesmo jeitinho. E aí, a gente fica também com a letra C. Na nossa terceira questão, a gente tem o seguinte. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um poliedro somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou por 8 vértices e 12 arestas. Conclui-se que o número de faces desse poliedro é igual a... Observa que agora já não deu mais para a gente a relação, né? A gente precisa saber que é V mais F igual a A mais 2. Ok? E aí esse deficiente visual percebeu lá, passando a mão pelo objeto, que esse objeto ele tem 8 vértices e 12 arestas. E aí está querendo saber a quantidade de faces. Então, de novo, a gente substitui. V são 8, mais F, eu não sei, deixo o F mesmo, igual a A, que são 12, mais 2. Tem gente que gosta de colocar X, né, quando não conhece. Mas, tanto faz a letra, né? Ela não vai interferir pra gente, não. Então, 8 mais F, eu repito, eu não posso somar. 12 mais 2, 14. Vou deixar o F aqui. 14 já tá do outro lado. O 8 aqui, ó, que não tem sinal nenhum, mas é positivo. Quando ele muda de lado, ele troca de sinal pela relação de equivalência, né? Já que é uma igualdade. Então, F igual a 14 menos 8, que vai dar um resultado de 6. Ok? Então, a gente tem 6 faces. Dessa vez, a gente ficaria com a letra D. Tranquilo? Na nossa próxima questão, na quarta questão, a gente tem o seguinte. Ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um octaedro, observa que a figura já me disse um octaedro. Eu já poderia pensar o que é um octaedro. Concorda comigo? Nem li a questão toda, mas bora pensar sobre um octaedro já. Ó, eu sei que um octaedro, ele tem 8 faces. E aí, o octaedro pertence aos sólidos, aos poliedros de Platão. São 5 os poliedros de Platão, né? E aí, eu disse a vocês para lembrar de Tode. E aí, o T de Tode é o tetraedro.
é a nossa pirâmide de face triangular. É essa aqui, tetraedro. O H é o nosso hexaedro, que é o nosso famoso cubo. Hexa vem de 6. Aqui depois eu tenho o octaedro, que é o famoso balãozinho São João. Isso aqui, ó. O octaedro também tem faces triangulares. Ó, tetraedro tem faces triangulares. Hexaedro tem faces quadradas. Octaedro tem faces triangulares. Dodecaedro tem faces pentagonais. E o icosaedro tem faces triangulares. Vocês sabiam que a famosa bola de futebol, vou arrumar uma imagem para mandar para vocês, ela é um icosaedro truncado. Lembra, tronco de cone é o quê? É o cone que foi cortado. Então, se eu pegar o icosaedro, que é essa figurinha aqui, ó, e cortar todas essas pontinhas aqui, ó, eu vou truncar ele. E quando eu faço esse truncamento de todas as pontinhas, esse icosaedro aqui, quando é truncado, vira a nossa famosa bola de futebol. Então, a bola de futebol que a gente conhece é aquela que tem lá hexágonos pretos e pentágonos brancos. Ou é ao contrário? Preto com branco, essas que a gente normalmente encontra. Dá uma olhadinha aí, se você tiver uma bola em casa. Era um icosaedro e quando fez o corte, ficou com faces pentagonais e hexagonais. E aí foi um icosaedro truncado, pegou esse icosaedro aqui, cortou as pontinhas e virou a nossa bola de futebol. Então, até a bola de futebol, para a gente conseguir ter o formato de uma elipse, né? Como é que a gente ia montar uma bola, Senhor Jesus, se não tem lados, né? Se uma circunferência é um círculo, uma esfera não tem lados. Então, foi a partir do icosaedro truncado. Fica aí de curiosidade para vocês. Mas, enfim, tetraedro, 4 faces triangulares. Hexaedro, 6, hexa de 6, faces quadradas. Octaedro, 8 faces triangulares. Dodecaedro, 12 faces pentagonais. E icosaedro, 20 faces triangulares. Então, o nosso probleminha, ele estava dizendo aqui que ao passar sua mão direita por todos os vértices e arestas de um octaedro somente uma vez, se é um octaedro, minha gente, a gente já sabe que tem 8 faces triangulares, certo? Se eu quisesse somente com essa informação descobrir a quantidade de arestas, eu ia conseguir? Ia. E a quantidade de vértices? Também. Mas observa que antes eu ia ter que descobrir as de arestas. Se eu sei que tem 8 faces que são triângulozinhos, quantas arestas vai ter? Olha, é fácil, eu já disse a vocês. Se tem 8 triângulozinhos e cada triângulo tem 3 faces, eu faço 8 vezes 3. Certo? Porque eu tenho 8 faces. Quantidade de faces vezes 3, porque são faces triangulares. E aí eu já disse a vocês que sempre uma aresta pertence a 2 lados. Consequentemente, eu vou dividir isso por 2. 8 vezes 3, 24, dividido por 2, eu vou ter um total de 12 arestas. E quantos vértices? Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Vértices eu não sei, faces são 8, arestas acabei de descobrir que são 12, mais 2. V mais 8 não posso somar, batata com maracujá repetir. 12 mais 2, 14. Quero saber a quantidade de faces, isolo esse V. E aí, ó, a gente vai ter V igual a 14. 8 tá positivo, vem pra cá negativo. 14 menos 8 me dá um resultado que é 6. Mas, né, fui muito adiantada, bora ver o que a questão diz. Nem sei se quer alguma dessas informações. Então, ao passar sua mão direita por todos os vértices
e arestas de um octaedro somente uma vez, um deficiente visual percebe que passou por 6 vértices, então ele deu pra gente a quantidade de vértices, ó, e 12 arestas, então ele deu pra gente a quantidade de arestas. Pela relação de Euler, F mais V igual a mais 2, o número de faces do poliedro é então igual a... Gente, conta nenhuma dessa questão precisava ser feita. Por quê? Porque ele disse pra mim que tem 12 arestas. Ele disse pra mim que tem 6 vértices. Aí faz, Cida, ele quer descobrir as faces. Então, eu vou usar V mais F igual a mais 2 e vou descobrir a quantidade de faces. Não é não? Não, minha gente, ele começou o texto dizendo aqui, ó, que ao passar a mão direita por todos os vértices e arestas de um octaedro. E no final ele quer saber o número de faces. Um octaedro sempre tem 8 faces. E aí você não precisa fazer conta nenhuma. Você já sabe que é 8. Mas se tu quiser, tu substitui aqui. V6 mais F, vou descobrir, eu já sei que é 8, igual a A, que são 12, mais 2. 6 mais F não posso somar, 12 mais 2, 14. F eu vou deixar aqui sozinho, esse 6 aqui, ó, senão não aparece, mas ele é positivo, vem pra cá subtraindo. 14 menos 6, isso dá 8. Mas eu não precisava fazer conta nenhuma, porque ele disse que a figura era um octaedro e queria saber quantas faces tinha. Ora, octaedro sempre tem aqui 8 faces, tranquilo? Então, a gente também tem que prestar atenção na questão. Às vezes está dito lá, a gente faz conta desnecessariamente, ok? Vamos para a nossa quinta questão. Essa já é uma questão um pouco mais difícil, mas nada demais, né? A gente só precisa pensar um pouquinho. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá conseguindo acompanhar? Ok, maravilhoso. Meu quadro tá péssimo, ficando podre. Mas vamos embora. Quinta questão. Davi construiu com papéis coloridos um poliedro cujo número de arestas é o dobro do número de faces, acrescido de 6. Virgem Maria Santíssima. Ai, meu Deus. O número de vértices é o dobro do número de faces, subtraído de 4. Quantos vértices tem esse poliedro? Ô, Cida, entendi, foi nada. Anota tudo, certo? Deu a informação, anota. Ó, Davi construiu com papéis coloridos um poliedro, cujo número de arestas, então, a quantidade de arestas, vou colocar aqui, ó, A de arestas, é igual a quem? É igual ao dobro do número de faces. Então, se eu tiver 5 faces, eu vou ter quantas arestas? 5 vezes 2. Ou 2 vezes 5, tanto faz. O dobro de faces. 2 vezes a quantidade de faces. Davi construiu com papéis coloridos um poliedro cujo número de arestas é o dobro do número de faces. Acrescido, que é acrescer? Somar, né? Vou acrescentar 6. Então, ó, arestas é o dobro de faces. 2 vezes a quantidade de faces. Isso que é o dobro. Se eu quero o dobro de alguma coisa, eu multiplico por 2. Então, se eu quero o dobro de faces, eu vou pegar as faces e vou multiplicar por 2. E depois vou acrescentar 6. Tá aqui. Arestas é o dobro do número de faces acrescido de 6. O número de vértices, V agora, ó, é o dobro do número de faces subtraído de 4. Então, ó, V é o dobro, que é o dobro, 2 vezes faces, subtraído, menos 4. E aí eu quero saber quantos vértices que tem. Ou senão não tem como saber não, porque para saber o número de vértices, eu tenho que saber os de faces, para multiplicar por 2 e subtrair 4. Exatamente. Vamos descobrir o número de faces. E a gente usa aí, e a gente faz isso usando a relação de Euler. V mais F igual a mais 2.
Quantos vértices a gente tem? Aqui, ó. Mas não é um número. É, mas a gente coloca do jeitinho que tá. V vai ser, vou botar parênteses, 2F menos 4. Quantas faces tem? Não sei. Então eu vou chamar realmente de F. Quantas arestas? Tá aqui, ó. 2F mais 6. Ok? E aí agora eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Observa que eu só tenho a letra F. Então agora eu vou organizar isso aqui de modo que a letra F fique isolada. E aí quando eu descobrir a quantidade de faces, eu posso descobrir a de vértices. Porque eu sei que a de vértices é o dobro de faces menos 4. Então, ó, aqui eu não posso fazer nada. Então vou só anotar aqui embaixo. 2F menos 4 mais o F igual a 2F mais 6. E aí, o que a gente vai fazer agora? Opa! Notou? Arestas. 2F mais 6. Estava aqui. Mais o número 2. Tinha esquecido. Então, vou só repetir aqui embaixo. Agora sim. Então, aqui, ó, ficou horrível, né? Um negócio do tamanho do Brasil. Aí a gente faz assim, ó. 2F eu posso subtrair com 4? Não. Mas eu posso fazer 2F mais F. Batata mais batata. 2 batatas mais uma batata. Não tem nada aqui, é número 1. Isso vai dar 3 batatas menos o 4. E aqui, o 2F é batata sozinho, então vou repetir aqui. 6 mais 2 dá 8. Agora eu quero saber a quantidade de faces. O que é que eu vou fazer? Tudo que tem F eu deixo de um lado, tudo que for valor numérico eu mando para outro. Então eu vou fazer assim, ó, 3F fica aqui. E esse 2F aqui, que não tem sinal, mas é positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. O 8 já está do outro lado, ele continua, sendo que o 4 que está negativo, vem para cá, positivo. E agora eu resolvo isso aqui, ó. 3 batatas menos 2 batatas. Eu vou ficar com uma batata. Com um F, né? Quando é somente o número 1, a gente nem precisa escrever. Então, F é igual a 8 mais 4, que são 12. Quer dizer que nesse problema aqui que foi dado, a gente tem 12 faces. Eu vou marcar a letra D 12? Não, porque eu quero saber quantos vértices tem. Isso aqui é a quantidade de faces. Mas o problema me disse que a quantidade de vértices é o dobro de faces. Então, o que é o dobro de faces? 2 vezes 12. Vou anotar aqui, ó. V é 2 vezes as faces, subtraído, então depois eu tiro 4. A multiplicação tem a prioridade. 2 vezes 12, 24, menos o 4, isso vai me dar 20 vértices. E se eu quisesse descobrir por acaso, né, não pediu, mas se eu quisesse descobrir as arestas, aí eu faria 2 vezes 12, porque é o dobro de faces, 2 vezes 12, acrescido mais 6. 2 vezes 12 também é 24, sendo que agora eu vou somar 6, e aí daria 30 arestas. Porém, ele quer saber o número de vértices, então vértices são 20. Observa que nesse problema aí, eu tive que descobrir primeiro as faces, para depois descobrir os vértices, porque ele deu pra gente aí uma relaçãozinha. Vou pausar o vídeo aqui para não ficar tão extenso, e aí a gente continua. E as nossas próximas questões já vão ser mais características do Enem. Valeu?